Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Pedro. Estou aqui com o Dr. Jorge. Boa noite, Jorge, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Não faço questão nenhuma do doutor, tá? Pode tirar ele, não tem problema. Boa noite a todos. Legal. Pessoal, nós estamos aqui começando uma série de vídeos, esse é o primeiro, tá? Com o objetivo de desmistificar, tá? Alguns assuntos que parecem muitas vezes avançados, mas eles estão mais próximos do nosso dia a dia do que a gente imagina. E com o a nossa expertise, nosso background no assunto, a gente vem aqui tentar desatar alguns nós, né? Trazer para vocês um acesso maior a esse tipo de solução, né? De conteúdo. Vamos tentar se diferenciar bastante do que pode ser encontrado no YouTube, então a gente vai tentar ser mais direto ao ponto. Hoje nós vamos falar sobre uma especialidade minha e do Jorge, né? Que é planejamento sucessório. Apresentando rapidamente, eu sou o Pedro, eu sou sócio da Vincent Capital, tenho uma ampla experiência nesse mercado há alguns anos, e o Jorge, ele é sócio da CHLO, né? E também é um advogado que tem muitos anos de experiência em planejamento sucessório, né? Não é isso, Jorge? Exato, exato. Eu atuo aqui como head da área de M&A empresarial do CHLOL, né? Recém-egresso aqui. E também trabalho, né? Como a gente trabalha com muitos empreendedores, o próprio tema do planejamento sucessório, né? Das questões relativas à sucessão, ele acaba entrando nessa pauta. E a gente acaba também prestando essa consultoria. E é um tema super relevante que passa aí por intensas transformações, né? Perfeito. Então, a ideia aqui é a Vincent Capital e a CHLO trabalham juntas, né, nesse aspecto de planejamento sucessório e viemos aí nos juntar para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, como eu falei, tá? A ideia é ajudar. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre, né, compreender, né, as razões para se pensar em uma estrutura de planejamento sucessório. Eu tenho certeza que vai surpreender vocês algumas coisas que nós vamos falar aqui que eu não vi sendo ditas por aí, tá? Então, para começar, né, eu queria fazer aquilo que vocês já conhecem aí em todos os outros canais. Se inscreve aqui para você acompanhar esse conteúdo que a gente vai começar sempre a aprimorar, sempre a trazer para vocês, para você ficar a par. Curte aqui o vídeo se você gostou, porque isso ajuda aqui o algoritmo do YouTube a alcançar mais pessoas que possam se interessar por esse aspecto e por esse tipo de conteúdo. E, por fim, manda esse vídeo aqui para quem você acha que isso pode ajudar, que pode agregar, pessoas que você enxergue que têm patrimônio, mas podem estar um pouco desorganizadas, porque não tem o apoio, né, ou não tem o contato fácil com profissionais que estão nesse mercado, atuando nesse assunto específico, que é planejamento sucessório. Então, aqui a gente traz os dois mundos, tá? O lado jurídico, né, a expertise jurídica do Jorge e a expertise financeira minha, do Pedro, da Vincent Capital. Então, a gente está aqui atendendo o cliente em duas frentes. Então, para começar, hoje eu vou fazer um papel mais de entrevistador para o Jorge, porque ele tem muito para falar, né? A gente tem muitos pontos para tratar. Então, eu vou fazer um bate-bola, vou perguntar, né, Jorge, para você algumas coisas, para você explicar para o pessoal aí, discorrer o assunto. E claro que esse assunto a ideia desse vídeo aqui é ser curto para tentar condensar o máximo possível, mas a gente vai lançar uma série de novos vídeos para poder cada vez mais se aprofundar. Porém, já deixamos aqui super aberto, aqui no descritivo desse vídeo você vai ter acesso aos nossos contatos, caso você queira tirar alguma dúvida. E no decorrer do vídeo também, mais uma coisa que é legal, se você puder comentar, se você já se esbarrou por esse assunto ou se ficou faltando alguma coisa que você gostaria de ver, e a gente vai criar conteúdo para você e para suas dúvidas, tá? Tudo feito sob medida aí nos próximas semanas. Então, Jorginho, vamos lá, me conta uma coisa, conta aqui para o pessoal, quando e por que uma pessoa deve pensar, né, no planejamento sucessório? Será que é para mim, né? Me conta um pouco aí da tua percepção na parte no mais basic de planejamento sucessório. Com certeza. Bom, vamos lá, Pedro.
O tema é curioso, né? As pessoas acham que planejamento sucessório é para quem tem grandes fortunas, para quem tem um capital super relevante, para quem, né, tem um patrimônio relevante. E isso não poderia estar mais longe da verdade, né? O planejamento sucessório, hoje, pensar em sucessão, né, é curioso, é um tema super relevante e que traz aí uma luz a várias coisas, a vários princípios, a vários problemas que as pessoas não têm nem ideia que não somente elas, mas os seus herdeiros podem enfrentar. Tá? Por que eu digo isso? Planejamento sucessório, o que é, né? Planejamento sucessório. Ele é uma maneira da gente pensar, né, em organizar o patrimônio de determinado indivíduo em várias situações, né, em N situações, utilizando-se de várias ferramentas jurídicas, financeiras, contratuais, para organizar o planejamento sucessório dele para os seus herdeiros, né, para quem ele deseja deixar o seu patrimônio. Tá? E por que isso é tão... Um ponto que é interessante, Pedro, por que isso é tão tabu? Porque o planejamento sucessório, ele envolve, muitas vezes, você discutir um tópico que ninguém gosta de discutir, que é, né, o que acontece quando eu partir, quando eu morrer, né? Sim. E essa é, curiosamente, a maior certeza e incerteza, talvez, na nossa vida. A gente sabe todo dia, todo mundo sabe que um dia, né, vai partir, vai morrer, vai dessa para melhor, né? É a única certeza da vida, né? É a única certeza da vida. Mas, em muitos casos, essa certeza ela vem também de uma incerteza. Por quê? Porque você não sabe quando isso vai acontecer. Sim. Né? Você pode ficar doente, você pode ter aí uma perspectiva, né, num caso de um problema médico mais grave, uma doença, né? Ou você pode, infelizmente, a gente está suscetível a um acidente, né, uma situação que acaba ocorrendo de maneira súbita e isso acaba não sendo bem visto, né? As pessoas não acabam vendo isso de uma maneira, vendo isso de uma certa, procuram se afastar. Isso, pessoal, é super relevante, é normal, tá? Principalmente para o Brasil isso é super normal. Países que têm essa herança portuguesa, europeia, espanhola, isso é super normal. As pessoas não têm essa facilidade de lidar com sucessão como outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, onde esse tema ele deixa, né, gradualmente de ser um pouco tabu, né, Pedro? Uhum. E o planejamento sucessório ele envolve dois pilares, né? O direito sucessório, né? Falando aqui bastante do lado jurídico, ele envolve dois pilares que também são muito tabu, mas passam por uma transformação relevante. Quais são esses pilares? O primeiro deles é a família, né? Talvez aí a principal unidade, né, a principal grupo, né, social que a gente tem, nuclear, né, dentro da sociedade é a família, e a propriedade, né? De que maneira, né, a família passa a gerir ou não essa propriedade. E se a gente parar para pensar, Pedro, a família e a propriedade estão passando por profundas transformações hoje, nos últimos anos, décadas. Né? A família hoje, o que é uma família? Né? Um marido, uma mulher com 2 filhos é uma família, 2 homens com um filho ou uma filha é uma família, 2 mulheres. Então, assim, você tem vários conceitos hoje de família que precisam estar dentro de um contexto. A gente precisa trazer esse contexto, né, dessa família ou dessas famílias e pensar em como organizar eventualmente um processo sucessório dessa família. E o direito, infelizmente, ele tem um problema. As mudanças ocorrem, o direito vem a passos de tartaruga, às vezes, né, para regular e para mudar esses temas. E é curioso que o direito sucessório ele é um dos temas mais arraigados, mais assim, que a ciência jurídica ela não evolui de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente, de uma maneira dinâmica. Então, e aí trazendo, né, um pouco de contexto, você tem regras que datam ou que descendem do Código de 1916 ainda. O Código de 2002 ele trouxe algumas atualizações relevantes, mas ele ainda é um código. O projeto desse código que foi promulgado em 2002, ele é de 1970. Então, você para e pensa, né? O que era o mundo em 1970? Né? Em termos de família, em termos de propriedade, em termos... Quando que você vai virar para alguém na década de 70, 80 e falar em NFT?
falar em ações assim de maneira larga, lato sensu, né? Então, por que o planejamento sucessório, Pedro, ele é relevante nesse contexto? Porque você hoje precisa, de um lado, pensar numa estrutura que seja relevante, juridicamente viável, dentro do que você tem, dentro do seu processo de família, do seu projeto e tudo mais. E, por outro lado, você precisa organizar isso considerando regras de direito civil, direito das sucessões, são regras antigas, arcaicas. Né? Por exemplo, você não pode testar mais do que... Você pode testar até metade do seu patrimônio. O restante do seu patrimônio é o que a lei chama de legítimo, que vai para o que a lei chama de herdeiros necessários. Poxa, tudo bem, mas eu tenho uma relação diferente, eu tenho um vínculo diferente, e eu quero testar tudo para determinado indivíduo. Eu posso fazer? Não posso? Então, isso é super relevante. E aqui o planejamento sucessório ele entra em vários aspectos, porque você consegue utilizar outros braços do direito, que não direito das sucessões, que não direito de família, para pensar nessa estrutura de sucessão. Isso é muito relevante. E muitas pessoas, Pedro, acham que, poxa, eu não tenho patrimônio para isso. E a gente passa por uma transformação curiosa. Se você parar para notar, o nosso patrimônio, né, o meu, o seu, de pessoas assim com a nossa faixa de idade, 20, 30, 40 anos, ele muitas vezes ele é superior ao dos nossos pais nessa época. Quando nossos pais tinham 30, 40 anos, entendeu? A gente tem acesso à informação que os nossos pais jamais tiveram no período deles. Isso gera duas situações muito curiosas. A primeira, eu tenho mais patrimônio, mas se você para pensar, você tem filhos, Pedro? Não. Eu também não tenho. Com a minha idade, né, meu pai com a minha idade já tinha 2. As famílias estão menores, cara. Sim. Eu tenho então, um olha só, cachorro, a né? gente... Pois é, meu filho Pois é, eu não tenho filhos, tenho um cachorro. Vou Tá na deixar o moda, né? patrimônio para O ele. famoso pai de pet, não é? Exatamente, exatamente. Mas assim, então essa transformação é super relevante, por quê? Sim. Porque a gente acha que esse conceito não é para a gente, mas ele é. Porque Sim. as pessoas hoje estão relacionando-se, ou angariando o patrimônio cada vez mais cedo, né, em razão do acesso à informação, em razão de uma série de coisas que elas fazem, e muitas vezes elas não têm nenhum plano. Poxa, eu não tenho muitos filhos, eu tenho, mas eu não sei como organizar isso. Sim. O que eu mais observo no dia a dia, né, e falando nesse tipo de aspecto de organização pessoal, né, o que a gente mais encontra como você disse, né, lá fora, em outros países, já deixa de ser tabu, porque lá fora o pessoal tem o costume de se organizar. Todo mundo sabe, todo mundo já escutou que o americano ali, o filho nasce, ele já compra uma ação lá para o filho em Nasdaq, né, compra uma ação de alguma empresa da Apple, enfim, para aposentadoria, né? Até onde isso é verdade, não sabemos, mas isso é uma referência de que o pessoal lá fora já tem uma estrutura mais organizada, né? Ou porque é cultural, pela educação, né? Cenourinha na frente, o cara sabe que ele precisa se organizar para poder ser bem sucedido, ou porque ele sabe que vem uma carga tributária e não é segredo para ninguém. Então, por exemplo, o custo da sucessão em outros países como a Alemanha e Estados Unidos, ele às vezes é maior do que no Brasil, né? Sem dúvida. O ITCMD lá na Alemanha é 50%, aqui no Brasil é 4%. Para nós já é alto, né? Então o cara ele tem a necessidade de se organizar justamente para poder proteger, né, a manutenção do legado. Então, o que eu mais vejo é que o brasileiro ele não pensa em se organizar, porque primeiro nunca passou na cabeça, segundo ninguém nunca despertou isso nele, terceiro ele não tem, diz que não tem tempo, né? O cara fala, eu não tenho tempo nem dinheiro, mas o cara já tem o patrimônio para poder se organizar, que aliás, ele já deveria estar se organizando para construir a sua fortuna sobre um alicerce sólido, né? O cara, quando o cara está começando a construir que ele tem que se organizar, né? Porque lá na frente pode ser muito mais caro, né? Ou ele não vai ter tempo mesmo, porque foi o que você falou, né? Quando a gente fala de planejamento sucessório, que é manutenção de legado, a gente está falando
que o cara é a única certeza da vida, né? Duas únicas certezas da vida. Você vai se ausentar um dia que você vai pagar impostos. São duas Ah, coisas sem que a gente dúvida, sabe. sem dúvida. Então, isso é muito legal, porque quando a gente toca nesse assunto, aí abre uma porta que a pessoa, pelo menos, deveria ter acesso ao conhecimento. Quais são as possibilidades de planejamento sucessório? Onde que o cara tem que, caso a caso, o que, que ajuda, o que atrapalha, o que é necessário, o que não é. Tem gente que tem muito patrimônio, talvez precise de uma solução um pouco mais sofisticada. Tem gente que não tem, Sem dúvida. pode ter uma solução um pouco mais simples, mas que já resolve a vida. Até porque, só para concluir aqui que é legal, a pessoa acha que ela não tem muita herança para deixar, né? Ah, eu não tenho muito patrimônio. Mas, ou às vezes ela fala, também nunca pensei em deixar nada para ninguém. Já ouvi também, né? Sim, Mesmo sendo uma pena, porque você tem a oportunidade de deixar para os seus netos e filhos uma estrutura melhor que talvez você não teve. E isso vai fazer com que eles se desenvolvam muito melhor e tenham um legado familiar, o seu sobrenome, vivendo bem. Aliás, teve filho, teve neto, começou contigo essa árvore genealógica, então exatamente. existe uma responsabilidade. Só que tudo bem, não quero deixar nada. Não quero me planejar porque eu não quero deixar, não faço muita questão de deixar tudo organizado para os meus filhos e netos. Porém, se você não organizar, tudo bem, você não deixou nada bom. Só que aí você deixou um baita de um problema para eles, porque se você não organizar isso, no mínimo você vai deixar um problema desses bens, porque vai ter impostos, vão ter, pode travar, né, no planejamento sucessório que não foi feito, trava. Então, em vez de você deixar algo bom, você não deixou nem no 0 a 0, você deixou um problema. E aqui, Pedro, vale um ponto super relevante, né? O direito, ele regula situações que não estão, ou que não estão passíveis ou que não foram reguladas. Então, quando você deixa o bem e você se ausenta, o direito tem uma regra. Só que o direito, como eu falei, ele é muitas vezes arcaico para algumas situações. Então, existe lá uma regra. Os seus herdeiros vão ter uma situação ou vão ter um procedimento a ser seguido. Só que esse procedimento a ser seguido, se você não se organizou, ele é goela abaixo que a lei te empurra. E muitas vezes, isso, como você colocou super bem pontuado, Pedro, isso gera problemas, isso gera discussões judiciais, isso gera impostos a pagar, que são impostos às vezes altos, e a gente está falando do Brasil que tem uma carga tributária ainda menor do que a de Brigas outros familiares, países, né? Na conflitos disputa. familiares imensos, imensos, sabe? Imagina, eu e você temos uma sociedade, a gente ficou milionário, montamos um novo aplicativo aí, Pedro, putz, ganhamos muito dinheiro, somos felizes, um dia, Deus o livre, mas é importante a gente pensar, eu me Claro. ausento. O que acontece? Entendeu? A minha esposa, meus filhos vão entrar na sociedade, não vão. Eles não são seus sócios, eu fui em vida. Então, o planejamento sucessório, ele passa, inclusive, por Na outros âmbitos da esfera. vida, o âmbito empresarial, Perfeito. o âmbito contratual, o âmbito de seguro, de previdência. Poxa, eu vou fazer um seguro para minha esposa, para meus filhos, para minha mãe, para meus avós, entendeu? É um ponto até que eu acho curioso, você até falou para mim uma vez, vou fazer eu um seguro para meu pai, Sim. entendeu? Porque Que é uma talvez coisa que as você tenha um pessoas... problema justamente de ser herdeiro. Pode ser um problema ser Exato, herdeiro. exato. Então, com base em todos esses pontos, a gente entende e considera o planejamento sucessório uma ferramenta relevante, fácil de ser implementada Sim. e ela é bastante específica para cada caso. Na linha até do que você mencionou, Pedro, não existe um planejamento sucessório padrão para todo mundo. Tá? Muitas vezes, você fazer um seguro de vida já é um planejamento sucessório que para você é super relevante. Ah, eu não tenho Perfeito. patrimônio, mas eu tenho receita, então vale a pena eu pagar um seguro, eu me organizar nesse sentido, né? A E só gente que tem tem que saber outras... escolher o seguro, né? E aí esse é um assunto Exato, que a gente pode exatamente. falar num próximo vídeo, que é qual seguro é ideal para o planejamento sucessório. Não são todos, tá? Já vou deixando um spoiler aqui, Com pessoal. certeza. Tem Aí, seguro ó. aí que é melhor você é melhor você fugir, tá? Então, mas a gente vai falar disso daí mais para frente.
E acho que são 4 pontos que a gente pode trazer aqui, apresentar para vocês, e a gente vai esmiuçar ele um pouquinho mais nos próximos episódios, tá? Não necessariamente nessa mesma ordem, e até acho legal vocês falarem, pô, do que a gente mencionou, o que vocês querem ouvir primeiro, né? Então, a gente vai passar os 4 aqui, vocês escolham o que vocês querem, acham mais relevante, e a gente já tem condição aqui de fazer um conteúdo bastante direcionado e tailor-made, né? Vamos lá. Mas quais são as 4 modalidades bastante elementares de planejamento sucessório? O testamento é a primeira delas. Tá? Pô, Jorge, testamento, negócio de velho, não sei o quê. Cara, o testamento é um instrumento muito simples que te permite, inclusive, transmitir parte do seu patrimônio para pessoas que não são necessariamente o que a lei chama de herdeiros necessários. Né? Então, você teve um sobrinho, um companheiro, alguém que, né, não está ainda numa estrutura familiar usual, você vislumbra que no futuro pode vir a ter um problema, até para essa pessoa ir em juízo, ter que entrar com uma ação para reivindicar um direito de herança. Se você testar parte do seu patrimônio, a pessoa vai recebê-lo e isso se transmite de uma maneira muito mais tranquila. Tá? Lembrando que a lei hoje ela divide, né? Metade do seu patrimônio vai porque a lei chama de herdeiros necessários. A gente vai falar rapidamente, em breve síntese, o que são esses herdeiros, mas basicamente é a esposa, filhos, irmãos, pais, enfim, existe uma ordem, né? Mais 50% do seu patrimônio você pode fazer o que você quiser com ele. Né? Então, eu quero doar para uma instituição, quero testar para alguém, para um tio, para um sobrinho, para alguém que me ajudou a vida inteira, que não está nessa linha sucessória, né, do que a lei rege. Então, o testamento é uma ferramenta super relevante e que pode ser uma ferramenta poderosa de planejamento sucessório. Uhum. A outra, Pedro, é a doação. Posso doar coisas em vida? Pode. E você tem um ponto que a lei é super relevante, que a lei traz, que eu posso doar meu patrimônio, mantendo o que a gente chama de usufruto. O que é isso, usufruto? Você é meu filho, Pedro, eu dou o apartamento para você, mas eu sei que você é um cara que gasta dinheiro, vai para balada, etc. Então, eu falo, poxa, eu preciso segurar esse patrimônio para quando o Pedro ficar mais velho, ele ter condições de utilizá-lo. Então, eu mantenho o usufruto desse apartamento, eu mantenho os direitos de usufruto desse patrimônio, né? De ações, de cotas. Né? Então, isso é super relevante. O item já está doado, mas o usufruto ainda está com o doador, né? que é o responsável por isso. E ele só se extingue com o falecimento. Então, isso é uma ferramenta super simples, muita gente não tem nem ideia, nem conhece, e a gente pode pensar nisso. Inclusive, já trabalhamos em algumas operações, em algumas estruturas de planejamento com isso, onde o patriarca ele vai doando, né, as participações societárias, por exemplo, das empresas que ele tem para os filhos, mas ele mantém o usufruto, ou seja, ele ainda pode ganhar lucros e dividendos, ele ainda tem direitos políticos, mas esse item, esse bem, né, esse ativo, ele já está doado, já está de propriedade dos filhos, né? Então, isso é um planejamento super relevante. Como a gente falou aqui, é um ponto super interessante da gente falar, acho que vale um episódio também, previdência privada, lato sensu. Né, Pedro? O que você pode falar rapidamente de previdência privada que pode servir como uma ferramenta de planejamento sucessório? Olha, a previdência privada, ela tem uma função, ela tem um benefício de você poder colocar os beneficiários, né? Inclusive, ela pode ser usada para planejamento sucessório, mas você tem que ser muito bem orientado em como montar essa previdência privada, né, e como configurar ela. Porque o que eu mais vejo, tá, e aí é uma crítica construtiva para o mercado, é que muita gente faz previdência, tá, é algo comum, é um investimento no Brasil, né, que antes de vir essa desbancarização e de vir os players do mercado de investimento como corretoras, a previdência ela estava muito forte em corretoras de seguro, né, e bancos. Tem o PGBL, tem o BGBL, né, cada um tem a sua configuração, e ele pode sim ser usado como uma ferramenta de planejamento sucessório, tá? É a melhor? Olha, depende, tá? Como tudo na vida depende.
depende de Sim, uma série de questões pessoais suas, se você é empresário, se você é CLT, se você tem alguma exposição, né? Porque eu vou te contar, tem 2 pontos. Primeiro, casos que eu já peguei. Como eu falei, é um investimento muito comum, muita gente tem, mas às vezes o profissional que vendeu essa previdência privada não te orientou da melhor forma possível. Então, não corresponde à tua realidade. Eu peguei casos aqui de clientes que a gente está hoje tratando de que não foi colocado beneficiário. Então, aconteceu? Entrou em inventário a previdência privada também, porque não foi direto para os beneficiários. Travou. Então, para planejamento sucessório, isso foi um tiro no pé. Se a pessoa, se o cliente estava olha só, hein? pensando, usando a previdência privada para planejamento sucessório, e o profissional que vendeu não orientou a colocar beneficiários, ficou sem, foi por vias tradicionais, entrou em inventário aí para poder fazer a partilha. Mas então, esse é o primeiro problema, ver se sua previdência está configurada. A gente ajuda com isso, tá? É uma coisa super simples, super rápida, a gente consegue te dizer. E o segundo ponto é que a previdência privada, se você for uma pessoa que tem algum risco jurídico, né, por ser um empresário, ter uma exposição, não é a melhor das soluções, porque o que acontece é que a previdência privada ela é penhorável, né? Ela pode entrar em algumas disputas jurídicas, e aí que entra, aí eu digo que vale muito mais a pena, por uma série de questões, a gente faz um vídeo para poder explicar melhor, entrar no seguro de vida, porque o seguro de vida Sim, whole life, e aí a gente vai falar o que é o whole life, ele permite que você compre um patrimônio para a tua família vitalício. E esse patrimônio que você comprou para a tua família, ele pode ser 100% resgatável se você mudar de plano lá na frente, então você tem essa margem de manobra, mas se você não quiser resgatar, você tem uma alavancagem financeira muito grande, então normalmente você vai contribuir muito menos do que você vai quitar, né? Depende de uma série de fatores e análise, saúde, idade, mas normalmente vale muito a pena. E aí que vem a grande questão, ele é impenhorável, tá? olha só. Por lei. Inalienável e inafiançável, tá? Então, e corrige PCA. Então, a gente tem uma série de ferramentas, né? Como você disse, tem algumas, ou usufruto, existem várias técnicas. Só que o grande segredo é você fazer algo sob medida, para cada pessoa. O que eu digo é o seguinte, eu sempre gosto de falar isso, Jorge, o problema é universal. Todo mundo vai ter o problema por Sem não dúvida. fazer planejamento sucessório. Ele vai existir, ele está aí, tá? Ele é certeza absoluta. O problema é universal, mas a solução é individual, tá? Então a gente Sim, trata sem dúvida. caso a caso, tá? Então, esse é meu comentário sobre previdência, que já Perfeito. entrei também na parte de seguro, porque eu acho que as duas estão super Sim, elas próximas, falam muito. falam Sim, muito. elas falam bastante. E por fim, mas não por último, a estrutura de uma holding familiar, ou seja, você colocar os teus bens numa estrutura empresarial, né? É um tema meio da moda, né? Isso que Ganhou eu ia aí falar. áreas de tá todo mundo Inclusive, estou com falando e tudo um livro mais. aqui. Ó, esse livro é Excelente, por bem sinal, esse legal, livro, viu? Do Jefferson entendeu? Valentim. Estudo sobre a evasão Boa. fiscal do ITCMD no planejamento sucessório. Fazendo um. Então, e você tem uma série de impactos positivos e negativos, né, Claro. nessa estrutura de você montar uma holding ou não. Todo mundo me pergunta, Jorge, eu preciso montar, eu quero fazer um planejamento sucessório. Vamos montar uma holding. E aí você vai olhar o planejamento do indivíduo, da pessoa, e fala, você não precisa de uma holding. A pessoa fica ofendida. Como não? Meu É, amigo tem uma holding, o outro tem uma holding, eu quero uma holding para mim também. Então é importante exatamente. você entender essa estrutura. E por que eu digo isso? Porque você tem outras ciências do direito olhando para isso. E Sim. você sai um pouco do direito civil. Você tem o direito securitário, na parte de seguro, de previdência, né, o direito previdenciário. Você tem o direito societário, na hora de você criar uma estrutura jurídica Uhum. de uma empresa. Eu preciso ou não criar uma empresa? É um planejamento relevante ou interessante para mim? Você tem o próprio direito das sucessões, no caso do testamento, né, no caso das doações, direito civil. Então, assim, essas outras ciências, essas outras ferramentas, elas podem lhe auxiliar, Sim. né, a ter uma estrutura muito mais eficaz e efetivamente fazer o que a gente fala, né, o tópico aqui do tema hoje, o planejamento sucessório, que ele é feito em vida para quando você não estiver aqui, Sim. mas nem todas
atendem a todos. Então, é Sim. importante que você tenha um consultor, e aí a ideia desse conteúdo é exatamente essa, a gente trazer matizes diferentes, né, vertentes diferentes. Olha, o Jorge está olhando o olhar jurídico de advogado, sempre com uma linguagem bastante aberta, acessível. Jorge, Pedro, não entendi isso aqui, vocês ajudam a gente está à disposição. E também trazendo essa vivência financeira e muitas vezes prática, né? Dizendo, sim, olha, como você... Beleza, legal, o Jorge explicou a estrutura jurídica, quero botar para frente, quero fazer o seguro, quero montar essa estrutura. Como fazer? Então, acho que a ideia é essa, né, Pedro? Sim, 100% de acordo. E tem outro ponto interessante que, às vezes, essas soluções podem trabalhar em conjunto, né? Então, sem você dúvida. pode usar, é muito comum o pessoal montar holding, é o tema da moda que a gente falou, né? E, como você disse, é um assunto que vem sido, eu acho que deve ser uma das maiores buscas no Google hoje, holding, né? Eu tenho ouvido tenho ouvido falar bastante sobre holding. Mas, muitas vezes, a estrutura jurídica foi montada na holding, porém não há a preocupação, que faltou, né, uma ferramenta que dê liquidez, justamente para você passar as cotas. Exato. Né? Então, aí Exatamente. que entram outras ferramentas que agregam a sua holding, por exemplo, o seguro de vida. Então, aí existem... Por isso que entra o trabalho do profissional, o advogado e o consultor financeiro. Então, aí que vamos tratar caso a caso. Isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer muito aí, agradecer ao Pedro que fez esse convite especial aí. Espero que vocês curtam. Se vocês curtirem, vocês ainda vão ouvir a gente falar de muita coisa. Tá? Legal. A ideia é passar por todo esse cenário empresarial. A gente vai falar de planejamento sucessório, mas a ideia é falar de direito em startups, em tecnologia, em investimentos, falar de investimentos, falar de M&A, falar de mercado de capitais, né? Então, a gente sabe que existem uma série de pessoas já dedicadas a isso, mas muitas vezes o conteúdo ele é muito direcionado para um ponto específico. A nossa ideia é fazer um beabá mesmo, tá? Muitas vezes, mas esse conteúdo eu já conheço, mas a ideia é trazer, né? É trazer divulgar esse conhecimento para o grande público e, com base nele, a partir dele, gerar aí engajamento com todos. Então, a ideia é ajudar tanto pessoas, né, no dia a dia, para elas, né, para os seus patrimônios, como também até ajudar profissionais da área que queiram conhecer um pouco mais, porque tem muita coisa para discutir, né? Tem muito assunto, tem muito material, né? E foi como certeza. você disse, né? Tentar facilitar. Mas é isso. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal, pela atenção de todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse vídeo. Não se esquece de curtir, não se esquece de comentar, dar um feedback para a gente. É importante, a gente quer ajudar, a gente quer tentar facilitar, né, o acesso. Então, comenta aí o que você achou. Deixa uma sugestão de tema, alguma curiosidade que a gente possa trazer aí para vocês, mais esmiuçada. E manda esse vídeo para quem você acha que faz sentido começar a pensar em estruturação e planejamento. A gente pode ajudar essa pessoa com isso. Beleza, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. E que seja o primeiro de muitos, doutor. né, Pedro? Tamo junto. Grande abraço.